Bem, irmãos, nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos. Estamos vendo que nós não podemos perder tempo em tudo que diz respeito aos meios de graça, ao evangelho, à pregação, ao culto, à comunhão. O tempo se abrevia, disse o apóstolo Paulo, e nós vimos o quão importante é o tempo e o quanto ele está sendo abreviado. E nós vimos que o que resta é que não só os casados vivam como se não fossem, e estamos vendo, e hoje vamos finalizar, se assim Deus permitir, essa outra parte do versículo 30, capítulo 7 de 1 Coríntios, o versículo 30, que diz assim: mas também os que choram como se não chorassem. E aí eu quero trazer uma reflexão antes da gente entrar no assunto em si e perguntar aos irmãos: será que, biologicamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, será que existem danos para o cérebro, para a mente de uma pessoa que vive murmurando, reclamando e que o tempo todo está só se reclamando? Existe algum dano que essa pessoa sofre? O senhor acredita que existe, irmão Lorival? Existe sim, irmão. Uma pessoa que é aquela pessoa que vive só reclamando, murmurando, ele, na mente dele é um momento de tristeza, que não tem jeito as coisas, que é daquela maneira. Ele, em vez de procurar algo para melhorar daquele problema, procurar principalmente um médico, não, ele fica acomodado com aquilo na mente dele, calcificando com aquilo ali, então ele vai sempre estar doente. Uma pessoa que tem que procurar melhorar, né? Os irmãos aí acreditam, como o irmão Lorivaldo colocou aqui, os irmãos entendem assim, que podem causar danos à mente e ao cérebro de uma pessoa que reclama muito, vive o tempo todo murmurando, reclamando? Tem alguém que quer acrescentar algo? No caso é o que a reclamação dele causa dano ao cérebro, né? Sim. A reclamação dele Se causa? Então assim, ele reclamando vai causar um dano. Se a vida dele é reclamar, ele reclama constantemente e tudo, será que isso traz algum dano para o cérebro, além de outros problemas? Assim, eu acho que quando a pessoa está reclamando é porque já está com algum dano, já deve estar reclamando demais. Aí tem que saber por que está gerando esse dano. No caso da gente, assim, dos cristãos, pode ser uma parte momentânea que não está tendo crédito na palavra de Deus, a confiança de Deus está fraca. Mas também existe a questão psicológica, né, que a pessoa pode realmente estar entrando numa depressão. Aí isso aí tem que ser avaliado, né? Tem que conversar e avaliar o que realmente está se passando, né? na mente daquela pessoa. A irmã Betânia quer falar, Carol, veio. Olha, com certeza que causa dano à mente. Encoste mais, irmã. Uma pessoa que vive só reclamando é porque ela em si, ela já é doente. Ela é doente mentalmente e doente espiritualmente. Por quê? Cada vez que ela reclama, geralmente a pessoa que reclama é uma pessoa que vive muito do passado. Então é aquela pessoa que vive do passado, vive relembrando e reclama o dia, murmura o dia todo. Essa pessoa é um doente mental. Porque uma pessoa de sã consciência, uma pessoa que tem saúde, ele não para para estar relembrando as coisas, relembrando passado, se torturando. Porque essa pessoa é uma pessoa totalmente torturada. Alguém mais? Então, irmãos, isso mesmo, né? Vocês estão falando certo, justamente as questões que podem causar dano.
Observe, reclamar constantemente, não só reclamar constantemente, mas se você não estiver preparado para lidar com essa situação e você for exposto a reclamações constantes de outras pessoas, esse comportamento, tanto de você reclamando, quanto de você recebendo reclamações constantes de outra pessoa, isso pode deteriorar o funcionamento do seu cérebro. O funcionamento do seu cérebro passa a deteriorar, de maneira que você passa a sofrer alguns males, a ter algumas consequências desse agravo que está causando no seu cérebro. Eu queria que vocês abrissem em 1 Reis, capítulo 21, versículo 4, que fala de um rei que ele reclamava muito. Capítulo 21 de 1 Reis. Tinha um rei que ele gostava de fazer tudo do jeito dele, e quando as coisas não ocorriam do jeito dele, aí ele reagia de uma forma muito intensa à negativa que ele recebia. Era Acabe. Eu queria que o irmão Lorivaldo lesse esse texto do versículo 4 do capítulo 21 de 1 Reis. Capítulo 21, verso 4. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Veja, existiam motivos reais para o rei reagir dessa maneira. Ele recebeu a negativa, ele queria comprar a vinha o terreno lá de Nabote. Não, era de Nabote. E Nabote disse: não, isso eu herdei, né? Isso é de herança, eu não quero vender e tudo mais. O rei ficou tão deprimido que ele voltou para sua casa, se deitou, virou o rosto, né, todo emburrado, e não quis comer. Ficou lá deprimido. Por que o rei reagiu dessa maneira? É razoável considerar esse aborrecimento, essa inquietação do rei foi justa? Não, né? Mas ele fez isso. E aí a rainha Jezebel vai lá, levanta uma calúnia contra Nabote. Nabote é apedrejado porque ela manda testemunhas falsas dizer que ele blasfemou o nome de Deus. E aí ele é apedrejado, morre, e o rei agora pode ser dono daquelas terras. No entanto, o que eu queria que vocês observassem era a reação de Acabe. Por que Acabe ficou tão aborrecido? Porque ele recebeu um não. Então, os danos de uma vida triste, ela traz muitos agravos. E agravos neurológicos, agravos realmente ao cérebro, ao funcionamento do cérebro. Tu vai falar, Carlão? Isso aí é o ego humano, né? Porque quem recebeu o rei, recebeu não, o ego dele ficou complicado. Ele ficou frustrado pela frustração e o ego dele ficou. Então, aí ele se entregou totalmente à revolta, à raiva, à ira, à reclamação. Ele não saiu reclamando, mas por dentro nós reclamamos também. Muitas vezes a gente não reclama abertamente às pessoas, mas o nosso coração está insatisfeito e a gente remói aquilo, rumina aquilo e reclama e nunca para. A gente nunca está satisfeito. Isso é o cérebro já danificado. Vocês falaram bem, uma pessoa dessa já está com problemas e nem percebe. Veja, houve um estudo na Universidade de Stanford que avaliou pessoas que eram expostas à reclamação constantemente, ou que reclamavam constantemente, ou que sofriam, viam pessoas sempre se lamentando e reclamando. A exposição a apenas 30 minutos de reclamações todos os dias pode danificar fisicamente o cérebro, ao danificar os neurônios do hipocampo.
a parte do cérebro responsável por resolver problemas e funcionamento cognitivo. Então, essa parte, o hipocampo, ele é atingido e ele não consegue funcionar como ele deveria. Por isso que muitas pessoas não conseguem resolver seus problemas, porque essas pessoas reclamam tanto, estão tão acostumadas a reclamar, e elas se sentem tão incapazes, e elas se sentem tão cegas diante de possíveis soluções, que elas não resolvem. O hipocampo foi danificado. O hipocampo, que poderia estar trazendo as ideias e as soluções, as possíveis soluções, não consegue. Consequentemente, o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Se ela não consegue pensar em soluções para os seus problemas, problemas esses que ela está reclamando constantemente, esses problemas vão acontecer o quê? Até agravar. E ao agravarem, ela reclama mais ainda. E por que isso? Por conta do costume que ela colocou de reclamar constantemente, e daí aconteceu esse dano no cérebro, no hipocampo. Vejam em Judas, versículo 16. O cérebro, meus irmãos, ele é programado ou é reprogramado de acordo com como você o utiliza. Irmão Lorivaldo, como é que o Senhor vê essa questão mental, essa questão do cérebro? Nós temos condições, nós temos possibilidades de lidar com nossas emoções, nós podemos controlar os nossos pensamentos, ou a gente é guiado de uma forma automática pelos nossos pensamentos, ou nós temos poder de conduzi-los? Veja, irmão, se a gente tem uma ocupação e através das escrituras mesmo, a gente se ocupar com algo, sabendo que se a gente ficar assim depressivo, murmurando, vai chegar a um estado de loucura e que pode levar a pessoa até a morte, uma morte espiritual, física, tirando sua própria vida. Então, uma pessoa, quando ele tem conhecimento das escrituras de como agir, ele vai ter sempre um senso de equilíbrio, porque se ele não tiver esse senso de equilíbrio e discernir as coisas, ele vai sempre estar errando, buscando culpa para si próprio, se tornando um louco, e aí o estado dele é muito triste e perigoso. Então nós temos condição de governar nossos pensamentos, de conduzir nossas emoções, temos? De uma certa forma, sim, e em uma circunstância não, porque às vezes a gente age por instinto, por momento, que o homem às vezes ele age de uma maneira assim, explosiva, que não está naquela condição. Às vezes ele está tranquilo, mas ele tem um momento de reação que não é esperado. Então a gente tem que ter um equilíbrio para que não caia nessa condição e que faça algo desagradável. Isso que o irmão falou é interessante e importante a gente meditar, certo? Essa impulsão, essa forma agressiva de reagir a determinados problemas, ele já é causado por conta dessa nossa permissão, Nós damos permissão demais aos nossos pensamentos, às nossas reações, às nossas emoções, às nossas paixões. A gente deixa ela muito liberada e a gente vai, toda vez que acontece um problema, a gente age de forma impulsiva, Isso faz com que o cérebro seja reprogramado. Uma pessoa que ela é bem controlada nas suas emoções, surgiu um problema, ela tem um impacto, mas ela diz: não, peraí, deixa eu resolver isso aqui, tem que ter uma solução, eu vou procurar meios aqui, e ela agiliza de uma forma mais racional. Essa pessoa, ela pode também, a qualquer momento, se ela não souber conduzir, se ela não mantiver esse
essa postura dela, e ela começar reagindo com ignorância, seja lá com a esposa, seja lá com o marido e tal, e vai reagindo no impulso para algumas situações, esse mesmo cérebro que tinha a habilidade de se manter controlado diante de situações difíceis, pode ocorrer o contrário, e acontecer isso que o irmão está dizendo, surtar cada vez que acontece um problema. Mas por que isso? Porque o cérebro ele está sendo reprogramado. Você foi permitindo que pequenas situações ou grandes situações fossem tomando conta de suas emoções, e você reage de acordo com suas emoções, e você não as controla. O cérebro entende isso como que dizendo: esse é o padrão, esse é o padrão que Betânia gosta, então eu vou permitir que Betânia seja sempre isso. Esse é o padrão que Carlão optou. Então, se Carlão acha que esse é o caminho, eu vou permitir que Carlão seja cada vez mais isso. E você vai piorando, agravando e não percebe. Veja bem, uma descoberta, não é, que foi feita por Travis Bradberg, um autor do livro Como Reclamar Reprograma Seu Cérebro para a Negatividade. Ele escreve o seguinte em seu trabalho: que a reclamação constante faz que o cérebro se configure e se acostume para que reclamações futuras apareçam mais rapidamente. Veja como é o nosso cérebro. Vocês entenderam o que eles estão dizendo aqui? O que ele diz é o seguinte, que à medida que você reclama constantemente, você faz com que o seu cérebro, como um computador, se reconfigure. Aquela configuração da pessoa grata, agradável, apaga, e uma nova reconfiguração, e uma configuração nova, né, é ativada, a ponto de que você se acostuma com esse seu jeito de reclamar, de murmurar, de viver insatisfeito, e prepara você, o cérebro te prepara como quem estende o tapete vermelho para que futuras reclamações apareçam, só que de forma mais rápida do que era ontem. E cada vez mais você reclama com mais intensidade e mais rapidamente as situações cada vez inferiores no sentido de gravidade de problema. Então isso é muito sério. E o texto que eu pedi para vocês lerem aí, eu peço que o irmão leia aqui também, o irmão Lorivaldo, de Judas, o versículo 16, que diz o que, irmão? Judas, capítulo 1, verso 16: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Até aí, pode ser até aí. Veja, a parte A, certo, do texto. Os tais são murmuradores. Ele, Judas, está falando daqueles libertinos, daqueles insubordinados, daquelas pessoas que negavam a graça e o Senhor Jesus Cristo, ou que usavam a graça de forma libertina e negavam o Senhor e soberano Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo que essas pessoas, Judas está dizendo que elas são murmuradoras. Irmãos, será que essas pessoas não se tornam assim, não se mostraram quem eram a partir do momento que elas começaram a murmurar, a reclamar das coisas? Pode falar, irmão. Olha, pode encostar, viu? A coisa mais difícil do mundo é conviver com uma pessoa assim. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta muito dela e ela vai jogar em cima da gente toda a carga emocional dela, é difícil conviver com uma pessoa dessa. Quando a gente vê de longe a vontade que tem é de passar a mão da calçada, que diz: oh meu Deus, lá vem menina, lá vem menina com a reclamação dela, reclamação da saúde, reclamação do filho, reclamação da casa, reclamação da hora, reclamação de dinheiro, e não para mais de jeito nenhum. Se torna uma pessoa chata de conviver. É verdade, é muito
beneficia. É triste, irmãos, porque veja, essa pessoa, ela está atraindo problemas para ela, porque nem todo mundo suporta ouvir tantas coisas negativas, coisas ruins. Nem todo mundo suporta. E aí ela já está com todos esses problemas que ela observa e afasta aquelas pessoas que poderiam ouvir ela, que poderiam fazer companhia a ela. Afasta com tanta murmuração. Isso significa que ela está com sua murmuração agravando cada vez mais a sua situação. É muito difícil isso. Veja, os tais são murmuradores, eles são descontentes, não tem nada que mostre contentamento a elas, e elas andam segundo as suas paixões. Entenda-se aqui, paixões também por emoções, elas andam de acordo com suas emoções. Então, se surgiu no coração dela uma emoção de ira, ela se entrega à ira. Ai, meu coração está todo carregado de tristeza. Ela se entrega à tristeza, ou seja, elas são guiadas, elas andam de acordo com suas emoções. Elas não conseguem parar e dizer: peraí, essa minha emoção está trazendo algum benefício? A minha ira está trazendo algo de bom para as pessoas ao meu redor? Não. Está trazendo algo de bom para mim? Não. Então eu vou combater a minha ira. Elas não param para refletir nessa questão, não é? E acabam vivendo descontente, murmurantes e cada vez mais se entregando às suas paixões. Quando eu falo assim, nessa questão, pessoas negativas, pessoas positivas, eu nem gosto dessas nomenclaturas aqui. Por quê? Porque o positivo e o negativo nas pessoas pode ser ilusão. Tanto pode ser ilusão o positivo, não é? Aquele que só vê coisa boa em tudo, como pode ser também ilusão o negativo, que só vê coisa ruim em tudo. Não, olha, tem coisas boas e tem coisas ruins. O que você precisa é ser real, você buscar a realidade das coisas, que a realidade ou a verdade vai libertar você, vai fazer com que você deposite ali as suas emoções de uma forma coerente, justa, moderada. Então, ao invés de eu tenho que ser positivo, não, eu sou pessimista, pare, seja realista. Por quê? Uma pessoa que é positivo demais, só vê coisas boas, ele não vai resolver os problemas, porque ele nem enxerga problemas. Então para ele está tudo bom, e aí o problema vai continuar. Não, peraí, olha, eu sei que a gente tem que ser animado, mas se existe um problema eu vou resolver. E o negativo, né? Só tem mentira sua, não só tem coisa ruim, não. Na verdade, se você fosse justo e você parasse e dissesse: deixa eu ver, e pontuar quantas coisas eu tenho que eu poderia ser grato, e aí? Ia ter pouca, muita ou mais ou menos? Muita, porque detalhes pequeniníssimos que você não observa viriam à tona e você não ia parar de listar. No entanto, não faz, então é mentira que a sua vida é tão ruim assim. Tu quer falar, Carlão? Não, porque assim, pode bem pertinho, viu? você falar do positivo e negativo, me lembrou do irmão pentecostal que eu tenho lá no trabalho. Aí qualquer coisa que ele vai fazer, aí, por exemplo, esqueceu um documento lá no banco, né? No caso do meu banco, ela esqueceu um documento lá no banco, a gente precisa de um documento lá no hospital. Aí, pode pegar o documento, voltar no hospital, aí eu falo assim, que voltar logo para você que me deixei de entregar, né? Depois que ele fizer o processo lá, você não consegue nada. Mas, não, mas você é muito negativo, tudo que você falar, você fala assim, não sei o quê, tem que me pensar em positivo. Aí eu falo: olha, esse negócio de pensamento positivo e negativo não existe. Você é realista, você tem que ser realista.
É verdade. Irmão Lorivaldo, qual deveria ser a postura? Vamos imaginar que o senhor encontrou na igreja um problema muito grave que te aborrece o senhor, entristece o senhor, irrita o senhor, mas aí aquele sentimento, né, de uma pessoa negativa, essa pessoa faria o quê? Essa pessoa olharia e dizia: eita, essa igreja não vale a pena, é problema grave demais, isso daí não tem mais jeito, e uma pessoa negativa sairia da igreja. Uma pessoa positiva já agiria de uma forma tipo fechando os olhos. Não, pare de ver problema na igreja, vamos olhar só para Jesus, que é o bom. Mas quando você olha para Jesus, você é confrontado a olhar para os irmãos. Vamos olhar só para Jesus, irmão, esqueça tudo, deixe acontecer, Jesus resolve tudo, tal. A pessoa positiva. E como seria uma pessoa realista? Existia alguma diferença nesse trato? Sim, a pessoa realista é aquela pessoa que busca o problema e procura uma solução para combater aquele problema. Porque se a gente for olhar os problemas que tem, todos nós temos problemas, mas a gente tem que ter uma solução para aquele problema, buscar corrigir aquilo ali, advertir, exaltar aquela pessoa, aquele erro, não comete, faz aquilo, vamos consertar aquilo ali, vamos ajeitar, e tem uma solução para tudo. Porque se a gente for ver os problemas e deixar de lado, não vai ter uma solução nunca vai se corrigir. Então a gente tem que estar corrigindo sim as coisas, advertindo e corrigindo para que as coisas fiquem corretas. Isso mesmo, veja, o irmão colocou de uma forma muito boa, né? E tem até questões que a gente vai ver mais à frente. Eu pensei que íamos terminar hoje, mas não vamos, porque esse assunto é importante e ele puxa muito de nós, não é? Mas uma pessoa realista, ela faria isso que o irmão Lorivaldo disse: não, tem um problema, vamos resolver, precisa resolver, mas espera aí, como resolver? Então uma pessoa realista também não vai resolver na base da força, na base da ignorância, se sentindo superior, porque uma pessoa dessa, ela já é muito positiva para consigo mesmo, ela já se olha como sendo o Deus ou a deusa que está ali para resolver tudo. E não, o irmão Lorivaldo, você também reconhece algumas coisas, elogia algumas coisas, não é? Ou seja, irmão, tem algumas coisas erradas, vamos tentar corrigir. Olha, eu sei que a irmã faz isso de bom, olha, isso é louvável, e apresenta as coisas importantes que são feitas para que haja também justiça. E depois o apóstolo Paulo fez isso com os coríntios, né? Meteu um monte de elogio, reconhecendo muitas coisas boas aos coríntios, e depois partiu para a correção. Pode dar a irmã. Não. Porém, isso. E como assim? Na casa dos coríntios. Os coríntios que você falou, quer saber? O apóstolo Paulo falou. Elogiou, mas porém. Corrigiu, mas porém apontou o erro. Então, corrigir é apontar o erro. Corrigir é apontar o erro, sabe? Você nunca vai corrigir ninguém se você não disser onde a pessoa está errando. É porque é aquele caso, né? Nós somos irmãos. Aí a gente está vendo o irmão caminhando para um lado errado. Mas você, irmão, gosta muito do irmão. Mas tem muita gente que olha, não, eu gosto muito daquele irmão, então eu não vou invertir, eu vou deixar ele ir. O que acontece? Quando você deixa ele ir, cai dentro do buraco. Mas quando você chega e fala, irmão, está ali na frente, você está indo assim, não tem tanto correto não, porque ali na frente do buraco você vai cair. Então, para você não cair, você tem que fazer assim. Exaltando a mão para que ele faça as coisas corretas. Certo? Dessa forma. Então, corrigir já é isso. Corrigir é você mostrar o erro, e não só mostrar o erro, você dar a solução para a correção do erro, e você se oferecer para auxílio àquele irmão que está no erro. Olha, você não está sozinho, o senhor está errando nisso e nisso. Então
o meio, feito o apóstolo Paulo fazia também, né? Que ele dizia: olha, aquele que roubava não roube mais. Então apontou o erro, mostrou a correção e depois ainda acrescentou, apresentando uma mudança de comportamento. Não só pare de fazer, mas faça algo contrário a isso. Antes trabalhe para ter como socorrer o irmão necessitado. Então veja, o cara já era ladrão, gostava de viver às custas dos bens dos outros. Aí a Bíblia diz: pare, ou seja, corrige. Aí a pessoa para. Mas não só isso, ao invés de parar de roubar somente, agora também trabalhe para pegar do que é seu e dar a quem precisa. Veja que, né, diferença de comportamento. Então, meus irmãos, tu vai falar, Carlão? Não, só ia falar que independente de a pessoa que está sendo tratada gostar ou não, quer com raiva ou não, o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, tem que falar. É a verdade. Correr o risco da pessoa ficar com raiva dele, entendeu? É verdade. Então, irmãos, aí vejam bem, eu queria que a gente ficasse nessa questão. O real é sempre positivo, porque busca o sentido. Uma pessoa realista, ela vai estar sempre animada, ela vai estar sempre feliz, ela vai estar sempre contente, se ele é realista, se ele conhece a verdade do que está por trás dos problemas. Qualquer que seja o problema, a gravidade, o prejuízo, a humilhação, a dor, ele vai estar sempre animado. Não que ele não vá confrontar, combater, lutar, né? E às vezes na hora é lógico, você vai corrigir o seu irmão, você não vai corrigir todo alegre. Você vai resolver o seu problema, você não vai sorrindo. Você vai usando a energia necessária para aquele problema ser solucionado. Mas internamente você está bem, porque você sabe o sentido daquilo ali. Então você é sempre positivo quando você é realista, porque você sabe que há um propósito ali. Você se alegra no propósito que está por trás. Muitas vezes você nem sabe o que está por trás. Ah, meu Deus, aconteceu uma desgraça na minha vida. Mas o realista vai dizer o seguinte: opa, por trás dessa desgraça tem um Deus Todo-Poderoso, que me ama, que prometeu cuidar de mim, que disse que o maligno não me toca. Existe um Deus que diz que tudo coopera para o meu bem, Ele trabalha para o meu bem, até em meio a tudo isso que eu estou passando. Então uma pessoa realista, que vivencia mesmo a verdade, ela vai ser sempre positiva, ela vai ser sempre animada. Não positiva porque ela vive uma utopia, não positiva porque ela acredita em fantasias, não, pelo contrário, positiva, animada, porque ela sabe a verdade, sabe? Ela pode não saber o que vai acontecer depois de tudo isso que está trazendo prejuízo para ela, mas ela sabe que é algo bom. É como um presente que você recebe. Muitas vezes a pessoa não diz: olha, tem aí dentro tal coisas, mas dependendo da pessoa que deu a você o presente, você vai olhar e vai dizer: eita, que legal. Como legal se você está vendo só uma caixa? É porque você sabe que aquela pessoa que está te dando o presente te ama e vai dar algo para te agradar. Os problemas são presentes de Deus, só que embrulhados. Aí você que é realista, que vive a verdade, você olha para o embrulho e diz: nossa, o que é que tem aí por dentro? Eu sei que é algo bom, mas tipo a menininha, não é, que ia passando, saltando de alegria. A caixa que o pai dela deu a ela foi uma caixa embrulhada com papel de pão, e a menininha recebeu esse presente do pai e um embrulho totalmente nada a ver, e ela corria saltando de alegria. E uma pessoa que trabalhava na rua dela, quando viu ela passando toda feliz,
com aquele: o que foi, menina? Aí: não, eu ganhei um presente. Aí o homem disse: e o que é? Ela disse: não sei, eu ainda não abri. Aí ele disse: mas por que então você está tão feliz, se você não sabe nem o que é? Aí ela disse: porque foi meu pai que me deu, e meu pai sempre me dá coisas boas. É assim que a gente tem que entender, porque essa é a verdade. Só que a gente murmura, reclama, vive de forma negativa ou positiva, de maneira utópica, ilusória, sem conhecer a verdade, e sofre, porque quando você é positivo, imaginando que o mundo é flores, e que não tem problemas, e que não precisa resolver, e que coisa, você, quando cai na real, sofre. Quando a realidade chega, você sofre. Ou quando você é negativo demais, e aí depois você descobre que magoou pessoas, que perdeu oportunidades, e você diz: ai meu Deus, por que eu não parei para pensar direito? Então você sofre por causa das mentiras que você se apoia, que você treinou o seu cérebro para acreditar, e não por causa do fato. Porque o fato em si é que esse presente em papel todo feio que você recebeu veio das mãos de um Deus amável, que quer o teu bem. Essa realidade deveria fazer com que você se alegrasse, vivesse de uma forma mais serena, mais tranquila, mais grata, mais agradável. Mas não: porque a vizinha, porque o professor, porque não sei quem, e você sai vasculhando, procurando problemas, quando na verdade todos esses problemas que você encontrou vêm de Deus, para te fazer melhor, para te abençoar, para te enriquecer, e você reclama, murmura por causa das bênçãos de Deus. Tem um reformado que ele disse assim, irmão Lourivaldo, ele disse assim: uma pessoa negativa, eu vou botar uma pessoa não realista, uma pessoa que vive em um mundo irreal, uma pessoa negativa, ela encontra um problema para toda solução. Acredita nisso, irmão? Que uma pessoa que vive murmurando encontra sempre um problema para cada solução? Não. Se ele vive murmurando, ele não tem solução para nada. Ele é uma pessoa que tudo para ele é negativo. Isso. E aí o Senhor chega para ele e diz: então, fulano, faz assim, que pode ser que dê certo. Aí ele vai dizer o quê? Vai arranjar um problema para essa solução que o Senhor deu. Não adianta não, se tentar também não vai dar certo. Aí daí a pouco a irmã Betânia: não, olha, tem isso daqui se você fizer. Não, porque se eu fizer isso, irmã Betânia, acontece de tal coisa, e pessoas vêm e vão reclamar. Aí cada um encontra uma solução, e ele encontra um problema para cada solução que você apresenta. Na Bíblia a gente tem o exemplo de Moisés, não é? Irmã, e olhe lá, é justamente isso que eu vou deixar de lição de casa para vocês. O texto de Moisés, capítulo 3, do 10 até o capítulo 3 e o capítulo 4, para vocês estudarem. Diga aí, irmão, que a senhora ia falar de Moisés. Qual o livro desse agora? Esse, Moisés. Deus falando com Moisés, para Moisés. Deixa a irmã falar no microfone, então, aí coloca bem pertinho, irmão. Não, mas é esse livro. Deus falando com Moisés para ele guiar o povo dele, e para tudo Moisés dava uma discussão: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eles não vão. Deus dando a resposta na hora, e ele tudo dando uma resposta Negativa. Muito bem, irmã, olhe só, isso que a senhora identificou num homem a quem Deus disse: eu falo com ele face a face. Este homem vivia sempre arranjando um problema para cada solução. É justamente essa passagem que eu quero que os irmãos estudem em casa. Êxodo 3 e Êxodo 4. Deus diz: Moisés, eu te levanto e você vai libertar o povo. Não, Deus, mas é porque. Aí Deus diz: tá bom, eu vou fazer assim então. Não, Deus, mas tá bom, faça assim. Não, Deus, mas. E aí sempre arranjando um problema
para cada solução. Até que Deus diz, até que a Bíblia diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Irmãos, cuidem do cérebro de vocês. Vocês não imaginam que máquina tão incrível foi essa que Deus confiou a vocês. A máquina mais perfeita que o mundo já teve é o seu cérebro. E o poder que ele tem, eu não estou falando dessa questão de autoajuda não, entenda, eu estou sendo realista. Vocês têm poder de governar as emoções de vocês, se vocês se utilizarem da forma correta do cérebro de vocês. Vocês vão dominar a própria vida de vocês, de maneira que vocês estarão blindados às coisas, às murmurações externas e à murmuração interna. Não será perfeito, porque sempre haverão falhas em seres humanos, porém a vida será bem melhor. Ok, irmãos? Alguma coisa a questionar, acrescentar? Então, qual é o texto que vocês vão ter que estudar em casa? Êxodo 3 e 4, tá? Deus abençoe os irmãos. Vamos para o nosso momento HP. E ainda vocês lembram do texto para domingo? Qual foi que o irmão mandou? Olha, cobranças. Qual foi? Filipenses capítulo 1, verso 18. Isso, irmão, muito bem. Tem duas lições de casa, né? Estudar Filipenses capítulo 1, versículo 18 e Êxodo capítulo 3 e 4, tá? Aí, quando for para a semana, a gente continua nisso daqui, porque tem coisas muito importantes para serem vistas. Vamos lá?